Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pai, estamos na Tua presença nesta tarde para louvar, engrandecer e bendizer o Teu nome. Ser grato a Ti por mais essa oportunidade de aprender mais de Ti, de aprender mais da Tua palavra. Sabemos, Pai, que não somos dignos da Tua misericórdia e da Tua graça, mas o Senhor está muito além disso. A Tua misericórdia é infinita e a Tua graça é imerecida, mas é dada a quem o Senhor já escolheu. Pai, eu sou grato a Ti, Pai, pelo Teu Espírito que nos consola, que nos instrui, que nos convence do pecado, mas principalmente pelo Teu Espírito Santo, que Te honra e Te dá glória através de todas as palavras aqui ditas. Deus Todo-Poderoso, que Teu Espírito Santo venha nos fundamentar a cada vez mais, venha nos instruir a cada vez mais, venha nos fortificar cada vez mais na Tua palavra. Ela que é pedra, ela que é firmamento, ela que é o caminho, ela que é a verdade, ela que é viva e eficaz, ela que transforma, ela que gera fé, ela que mostra a verdadeira paz que excede todo entendimento, ela que mostra a verdadeira alegria, ela que mostra o verdadeiro sentido, ela que mostra o verdadeiro caminho, ela que mostra o verdadeiro foco. Nos instrua na Tua verdade, Pai. Nos dê sabedoria através do Teu Espírito Santo, para que nós possamos viver e também que nós possamos transmitir a Tua palavra, através das atitudes, através da vivência, através da proclamação, através das pregações, através dos ensinos, tudo para a glória do Teu nome. Nos dê força, Pai. Pelo nome do Teu Filho amado Jesus, eu Te peço. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Amém, irmãos? Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje para a glória de Deus. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia, Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 10. Estamos ainda aí no capítulo 10, né? Para a glória de Deus. Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 10. Vamos ler compassadamente como estamos fazendo aqui, né? Se Deus permitir, terminaremos hoje capítulo 10, se não, né, não temos pressa, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor, na sua literalidade, né, exegeticamente, para que nós possamos aprender corretamente o sentido do texto, o contexto do texto, né, para que nós possamos realmente instar na palavra, meditar corretamente, e não somente ler, né, mas crescer na graça e no conhecimento através da palavra. Então vamos ler agora, nesse primeiro momento, né, dos versículos 24 ao 33. Então, Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 10, versículos 24 ao 33 nesse primeiro momento. A versão que eu utilizo, irmãos, é a versão King James 1611. E eu aqui vos falo para que não se percam, talvez em outra tradução que estão utilizando. Mas isso não influencia aqui. O importante é você estar com a Bíblia aberta para juntos aprendermos, independente da sua tradução. A tradução que facilite o seu entendimento é a melhor para você. Amém? Versículo 24 diz assim: O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao mestre da casa, quanto mais chamarão aos da sua casa. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido.
O que eu vos digo, às escuras, falai à plena luz, e o que ouvides no ouvido, pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por um asse, nenhum deles cairá em terra sem o vosso Pai. Mas os próprios cabelos da vossa cabeça estão contados. Portanto, não temais, mais valei vós do que muitos pardais. Portanto, qualquer que me confesse diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Versículo 33. Irmãos, um texto bastante conhecido, estamos dando continuidade ao nosso estudo. Nós vimos ali desde o início do capítulo 10, o chamado dos discípulos, depois a missão que os discípulos foram incumbidos. Depois nós vimos aí algumas dificuldades que os discípulos iriam passar. Nós vimos até o versículo 23 aí na semana passada. E hoje vamos dar continuidade aqui a esse texto. Então o contexto é: Jesus Cristo chama os discípulos, os envia para pregar, primeiramente no contexto de Israel, e depois ele faz uma mensagem também profética a respeito dos discípulos que veriam posteriormente, falando da dificuldade da pregação, que seríamos entregues aos cenáculos, aos governantes, mas ele daria a palavra para nós falarmos, mas isso não traria facilidade, mas sim uma vida de perseguições, porque a palavra de Deus é loucura para o mundo, porque o Evangelho de Cristo ele é totalmente contrário ao que o mundo prega. E aqui nós vimos esse contexto até o versículo 24. E ele vai dizer, no versículo 24 e 25, o discípulo não estará acima do seu mestre, e nem o servo acima de seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e o servo como seu senhor. E se chamaram Beelzebu, o mestre da casa, quanto mais chamarão os de casa. Aqui, irmãos, Jesus Cristo, ele, nesses versículos 24 ao 33, é como se fosse um versículo de encorajamento aos seus discípulos ali. Nós vimos que dos versículos 15 ao versículo 23, dos versículos 16 ao 23, que nós estudamos semana passada, ele mostra ali a dificuldade da pregação, a dificuldade de levar a palavra, porque o mundo é contra a palavra, não é contra a pessoa, ele é contra a verdade de Cristo, não contra de quem prega a verdade. Então todo aquele que falar a verdade de Cristo será perseguido pelo nome de Cristo. Essa é a diferença. E ele vai dizer, o discípulo não está acima do seu mestre, e não serve acima do seu senhor. Basta então sermos como o nosso mestre e como o nosso senhor. Porque se chamaram mestre de Beelzebu, quanto mais nós que somos de casa. Nós que somos dos servos. Então ele está advertindo, mas dando um encorajamento importante. Então depois dele admoestar os discípulos, Jesus agora os encoraja. Nos mostrando aqui algumas palavras de encorajamento, algumas palavras de estímulo. Primeiro ponto aqui dos versículos 24 ao 25 que nós vemos aqui. Irmãos, perceba, isso é muito sério. Isso é muito sério, isso tem que ser dito. Ser servo de Deus não nos dá imunidade especial. Ser servo de Deus não nos torna super-herói. Não nos torna como os contos, esses quadrinhos, essas histórias de super-heróis, não nos torna perfeitos e intocáveis. Pelo contrário, ser discípulo de Cristo, ele nos mostra um exemplo superior, que é o do próprio Mestre, que é o do próprio Cristo. Ele já começa dizendo, o discípulo não está acima do seu Senhor, e nem o servo acima do seu Mestre. Então, se o nosso Mestre
sofreu injúrias, se ele foi chamado de Beuzebu, como diz aqui o texto, como Cristo nos adverte, quanto mais a nós que somos servos. Basta a nós sermos igual ao nosso Senhor, ao nosso Mestre. Assim como Cristo teve que levar a cruz, cada cristão individualmente tem que carregar a sua cruz. Se o mestre sofreu, se o dirigente sofreu, se ele está dizendo aqui, se eu que sou o líder, se eu que sou o dirigente, se eu que sou o único bom pastor que dou a vida pelas ovelhas, sofri. Vocês que são membros do meu corpo, vocês que são meus servos, não têm uma imunidade especial. Pelo contrário, vocês não conseguirão escapar da perseguição. Se me chamaram de Deus das moscas, se me chamaram de hipócrita, se me chamou o Senhor dos sacrifícios idólatras, se me chamou de ultraje, o que não farão com vocês? Se o mundo odiou Jesus, meu irmão, se o mundo odiou a Jesus, que é o próprio Deus, Ele que habita naquele corpo que habitou neste mundo, naquele momento, habitou corporalmente toda a plenitude da divindade até os confins da terra, até a sua vinda, até o século dos séculos. Se chamaram a Ele, se odiaram a Ele, e se você é servo dEle, odiarão você também. Então perceba, meu irmão, nós, discípulos de Cristo, não devemos esperar uma vida fácil. À medida que nós vamos sair falando de Cristo, curando no nome de Cristo, libertando no nome de Cristo, sofreremos oposições, perseguições, tão qual a Cristo sofreu também. Porém, irmãos, perceba, a hostilidade do mundo, as perseguições do mundo, não deve nos fazer desanimar. É nessas horas que nós, discípulos de Cristo, precisamos pensar como Cristo pensou. Se Cristo foi tratado pelo mundo assim, o sofrimento é algo esperado para nós. Se nós almejamos ser como Cristo, ser reflexo de Cristo, ser exemplo de Cristo, sermos cristãos, como se chama o nome, pequenos cristos, à medida que o mundo vai sendo hostil conosco, à medida que o mundo vai tentando nos desanimar, aí sim que nós devemos nos animar. É aí sim que nós devemos pensar como nosso Cristo, como nosso Senhor foi tratado pelo mundo, entendendo que o sofrimento ele é esperado. Como eu gosto sempre de citar aqui, Charles Haddon Spurgeon, ele vai dizer com razão uma frase assim: se recebemos o mesmo tratamento que o nosso Senhor, temos honra suficiente. E isso é mais do que temos direito de esperar. Perceba, irmãos, olha que frase forte. Se recebemos o mesmo tratamento que o nosso Senhor, temos honra suficiente. E isto é mais do que devemos esperar, do que temos direito de esperar. Se odiaram a mim, odiarão a vós também. É isso que Cristo diz. Mas isso não nos desanima. Isso nos dá esperança. Porque bem-aventurados são aqueles que sofrem pelo nome de Cristo. Aqueles que são perseguidos pela justiça de Deus. Glória a Deus por isso, né, irmãos? E nos versículos 26 ao 28 vai dizer: portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. Versículo 27. O que eu vos digo à escura, falai em plena luz, e o que ouvides no ouvido, pregai sobre os telhados. Versículo 28. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanta alma como o corpo no inferno. Depois dele nos mostrar, irmãos, que nós não temos imunidade especial, mas nós temos um exemplo superior, que nós não somos super-heróis, mas nós somos cristãos, e como cristão nós temos que sofrer
como exemplo de Cristo também. E aqui eu não estou falando aqui de autopiedade, autopunição, não. Eu estou falando sofrer pelo nome de Cristo. Irmãos, é natural. Quando você fala de Cristo, a oposição do mundo vem contra você. E aqui as perseguições são de várias maneiras. São de calúnia, são de difamação, são de perseguições físicas também, onde muitos países sofrem hoje. Perseguições de tentar ali te parar psicologicamente, fisicamente. Todos os tipos de perseguições. Nós não temos imunidade. E a partir desse momento ele nos mostra que mesmo não tendo imunidade, mesmo sofrendo perseguição, não precisamos ter medo dos homens. Porque o poder do ser humano ele é limitado. O ser humano faz aquilo que é possível fazer. Nós devemos, irmãos, ter intrepidez para pregar. Nós temos que pregar de maneira corajosa, de maneira verdadeira. Quando ele chama Josué, quando Deus chama Josué, ele fala: Josué, ser forte e corajoso. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Nós temos que pregar com a convicção de que tudo que ocorrer em nossas vidas é permissão de Deus. Porque o ser humano ele tem um poder limitado. O mundo pode nos perseguir, sim. Ele pode até matar o nosso corpo. Ele pode até nos matar fisicamente. Mas as nossas almas estão na mão e no poderio daquele que é todo poder e toda glória. Daquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Estão na mão de Jesus. As perseguições virão fisicamente? Sim. Psicologicamente? Sim. Poderão nos destruir psicologicamente? Sim. Poderão matar o nosso corpo, nos matar aqui neste mundo? Sim. Mas a nossa alma, eles não têm o poder. O poder do mundo é limitado. E por isso, irmão, nós devemos temer a Deus. Obedecer a Deus, temer a Deus. É Ele que nós temos que temer, porque é Ele que também pode tanto fazer perecer o corpo quanto a alma no inferno. Lembre-se, irmãos, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. É o temor de Deus que nos livra de temer aos homens. Perceba, essa frase é muito certa, irmãos. Temer a Deus nos livra de temer aos homens. Porque se você teme a Deus e o obedece, lembre-se, temor não é somente medo. Temor é obediência. É fazer jus aos valores, à justiça de Deus. É viver conforme a vontade de Deus. Isso é temer a Deus. E se você vive conforme a vontade de Deus, se você obedece a Deus, automaticamente você está livre de temer aos homens. Porque você sabe que o homem tem um poder limitado. Você pode sentir medo até um certo ponto, sim. Mas sabendo que aquele medo nunca será capaz de ser superior às glórias e o poderio do nosso Deus, ao qual tem o poder sobre as nossas almas. Essa é a diferença. Irmãos, nenhum volume de perseguição será capaz de impedir que nós, discípulos de Cristo, os apóstolos naquele contexto, proclamem em público o que aprendemos em secreto. Foi isso que ele disse aqui. Nada é oculto que não venha a ser revelado. Nada encoberto sem ser revelado. Fique sem ser revelado. E nada oculto que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo às escuras, falai em plena luz. O que ouvides é ouvido, pregai sobre os telhados. O teólogo Tasker vai dizer isso fielmente. Que não existe perseguição, não tem tamanho de volume de perseguição que impeça que os apóstolos de Cristo proclamem em público o que aprenderam em secreto. Então perceba, irmãos, a pessoa que teme a Deus não tem mais nada a temer.
O teólogo Warren Webster vai dizer: o julgamento dos homens no presente não nos assusta, pois vivemos em função do julgamento vindouro de Deus. Perceba, irmãos? O julgamento que os homens prestam, que os homens praticam neste mundo não nos assusta mais, porque tememos a Deus e sabemos que o julgamento necessário. Nós vivemos em função, sabendo que o julgamento certo é aquele julgamento que virá com o nosso Deus. Isso é muito forte, né, irmãos? Então seremos perseguidos? Sim. Não temos uma imunidade, nós não somos super-heróis, mas nós temos um exemplo. E com esse exemplo nós não precisamos ter medo dos homens, porque o poder deles é limitado. É limitado. E mesmo que ele mate nosso corpo, nós não vivemos em prol disso. Nós vivemos em prol da eternidade, que somente o nosso Deus tem poder. E os versículos 29 ao 31 vai dizer: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o vosso Pai. Em outras traduções vai perguntar: não se vendem 2 pardais por um cerniz? Portanto, nenhum deles cairá no chão sem que o vosso Pai o permita. O que ele está dizendo aqui? Aí ele vai dizer: portanto, mas os próprios cabelos da vossa cabeça estão contados. Portanto, não temais, mais valei vós do que muitos pardais. Jesus Cristo, ele encoraja os discípulos, mostrando também que eles não têm imunidade, mas têm um exemplo. Jesus Cristo mostra que com esses exemplos não precisam ter medo dos homens. E isso, ele também nos mostra que não precisamos ter medo das circunstâncias, pois a nossa vida é preciosa para Deus. A nossa vida é preciosa para Deus e está sob os cuidados de Deus. Portanto, não tem mais. Vós valei mais do que pardais. Quando Jesus fala que nenhum pardal pode cair em terra sem o conhecimento de Deus, ele está mostrando que tudo está sob as mãos dele. Tudo está debaixo do controle dele. Os cabelos da nossa cabeça, os pardais e tudo o que acontece. Então não precisamos temer as circunstâncias. Não devemos temer o que ocorre nas nossas vidas. Nós não vivemos por acaso. Nós não cremos na sorte, no acaso, numa surpresa. Não. O nosso Deus, ele é onisciente. Tudo está debaixo das tuas mãos potentes. E tudo depende da permissão dele. E ele diz aqui: se até mesmo os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, e nenhum deles se perderá, como diz lá em Lucas, que é o capítulo paralelo a esse, Lucas 21:18. Se nenhum pardal pode cair sem a permissão, sem o consentimento do Pai, então não devemos temer a circunstância, porque nós valemos mais do que pardais para Deus. E o versículo 32 e 33 vai dizer: portanto, qualquer que me confesse diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Nós temos que ter coragem, irmãos, para confessar Cristo na terra. Para que Jesus nos confesse diante de Deus. Perceba, irmãos, mesmo que nós, discípulos de Cristo, no cumprimento da nossa missão, de que é ir pregar o Evangelho de maneira correta, mesmo que nós fomos presos, torturados, caluniados, excluídos, desdenhados, mesmo que isso pareça ultrapassado, cafona, você jovem, quando você estiver no cumprimento da sua missão de falar de Cristo, mesmo que isso te traga desconforto, mesmo que isso te afaste das amizades, entre aspas,
Mesmo eu e você que esteja pregando a palavra de Deus e sejamos caluniados, ofendidos e até torturado psicologicamente e fisicamente. Nós não devemos negar a Cristo diante dos homens. A confissão na terra, irmãos, produz confirmação no céu. E a negação na terra também produz reprovação no céu. E lembre-se, irmãos, um dia nós estaremos diante de Cristo, diante do grande trono do julgamento. Como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 5, ou lá em Romanos 10, 14. Um dia estaremos diante de Cristo. Um dia estaremos diante desse grande trono, aonde as recompensas serão distribuídas. E se confessarmos a Deus aqui, Ele nos confessará diante do Pai. Isso é muito sério, irmãos. Confessar a Deus não é dizer, Cristo, eu te aceito, como muitos dizem, né? Cristo, eu acredito em você. Isso não é somente confessar. Irmãos, confessar a Cristo é viver conforme a palavra dele. Viver conforme os ensinamentos dele. Viver como Cristo viveu. Ser realmente pequeno Cristo. Nas atitudes, nos pensamentos. Somos falhos, somos pecadores. Nunca seremos perfeitos como Cristo foi. Mas a nossa função é buscar santificação diária. Todos os dias, mesmo pecando, mas arrependendo e seguindo em frente. Vivendo em conformidade com a justiça de Cristo. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Muitas das nossas atitudes negam a Cristo. Em meio às pessoas, em meio a rodas de amigos, em meio a perseguições. Quando você é confrontado, como você age? Como você age no seu trabalho, na sua igreja? Quando você está sós, principalmente. Não negue a Cristo. Confesse Ele diante dos homens, que Ele lhe confessará diante do Pai. Esta é a verdade. E glória a Deus por isso, né, irmãos? E nós vimos aqui até o versículo 33. Vamos ver então os versículos 34 ao 39, que vai dizer: Não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr um homem em desacordo contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. O que encontrar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida por minha causa, encontrá-la. Eita Jesus, que palavra maravilhosa, né? É uma palavra que ao mesmo tempo nos assusta, na verdade, vamos ser sinceros, mas também nos conforta. Irmão, ser discípulo não é um programa ameno, não é uma coisinha simples. Pelo contrário, ser discípulo, irmãos, é um chamado a sacrifício. É um chamado para sacrifício. Jesus, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, ele fala de verdades solenes da vida de um cristão. Perceba nos primeiros versículos aí do 34 a 36, quando ele vai dizer: Não penseis que vim trazer a paz à terra, eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim pôr o homem em desacordo contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Quando ele diz isso aí, ele nos mostra, irmãos, que ser cristão, só de você ser cristão,
isso já causa divisão dentro da própria família. E quando eu digo cristão, irmãos, eu digo cristão de verdade. Aquele que vive em obediência à justiça de Deus. Não somente de boca. Não somente um religioso que se diz cristão e que acha que pelos seus próprios méritos ele recebe galardão. Não. Eu estou falando cristão de verdade. Aquele que vive a respeito da justiça e do juízo. Aquele que reconhece que é pecador, que se arrepende, que chora pelos seus pecados, que é manso, que é misericordioso. Que é puro de coração. Não são tarefas fáceis, mas possíveis, porque Cristo disse que é. E ser discípulo, irmãos, é isto. É ser chamado para um sacrifício. E quando você é cristão de verdade, você causa divisão. Não por ser você, mas por servir a Deus, a Cristo. E é Ele quem causa, é a palavra dele quem causa. É qualquer um. Perceba, irmãos, quando Jesus diz isso, eu não vim trazer paz, mas a espada. Nós temos que tomar cuidado com esse texto, né? Principalmente aqueles que, naquela época de Jesus, quando Jesus diz isso, muitos dos judeus, nós sabemos disso, pensavam que Jesus viria como um guerreiro para libertar Israel de Roma. Né? E quando Jesus diz isso, talvez na cabeça dos discípulos eles ficam felizes. Né? Rapaz, agora sim. Né? Agora vamos destruir os romanos. Mas não é isso. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que ele não veio trazer paz a qualquer preço. Ele não vem trazer paz a qualquer preço. Ele não negocia paz. Pelo contrário, a paz, ela vem em consequência de viver a verdade. Ele não vem trazer pacificação entre irmãos, entre filho e homem, entre pai e filho, entre mãe e filha, entre nora e sogra, entre homem e desafeto, não. Porque, irmãos, o Evangelho ele é recebido por uns e rejeitado por outros. E quando isso acontece, levanta perseguição. E isso dentro da própria família. E assim os inimigos do homem serão inimigos da sua casa. E quando ele diz isso, ele está falando pelo nome de Cristo. O teólogo Robertson, né? Ele vai dizer que Jesus Cristo ele não prega sentimentalismo, nem paz a qualquer preço. Nós temos que entender isso, irmãos. Jesus Cristo ele não prega sentimentalismo ou paz a qualquer preço. Ele não negocia a verdade em troca da paz, porque a paz que o mundo dá não é a paz que ele dá. Nós já vimos isso. Nós temos que entender, irmãos, que a cruz de Cristo é a resposta quando o diabo nos oferecer concessões, nos oferecer privilégios neste mundo, que ele jaz do maligno, como diz a palavra. Então, quando o mundo vier com seus pratos de oferecer pratos bonitos, tentadores, de domínios, de poder que estão aplicáveis a este mundo, nós respondemos com o quê? Com a cruz de Cristo. Percebe, irmãos? Para Cristo, o reino de Deus, ele vem em retidão. Ele vem em obediência. Ele vem em busca pela verdade e pela justiça, dia após dia em santificação. Não é um mero sentimentalismo. Não é uma mera religiosidade. Não é uma mera condição de valores, não. É um código de ética, de vivência, isso é intrínseco pelo próprio Cristo. E perceba, irmãos, eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. A espada aqui, meu irmão e minha irmã, não é minha nem sua. Quando ele fala eu não vim trazer a paz, mas a espada, ele fala da espada da divisão.
da espada que o inimigo tentará fazer comigo e com você. Nos dividir, nos perseguir, nos ofuscar. É o inimigo que tenta exterminar o cristianismo. A luta do inimigo é até o extremo. E é uma consequência natural. Porque perseguiram a Cristo e nos perseguirão também. Então ele não veio trazer a paz, mas a espada. A espada não é espada de guerra, mas é uma espada de divisão. Porque a verdade ela não tem parceria com a mentira. A luz ela não tem parceria com as trevas. Então, do mesmo ponto que o Evangelho de Cristo é ouvido por muitos, ele é rejeitado por muitos. E com isto, o inimigo tem a espada para tentar perseguir. E é isso que ele está falando. Eu vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, perdão. E o inimigo vem pegar essa espada, tentando perseguir por não aceitar o Evangelho. Irmãos. E aqui, versículo 38 é forte. 37, perdão. Primeiro, nós vimos até o 36, vamos para o 37. Ele vai dizer: o que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aí, irmãos? Como é que é isso, hein? Aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, isso é muito forte, é muito sério. Ah, não, mas eu amo a Deus de todo o meu coração. Eu amo a Deus mais do que meu filho e minha mãe. Será, irmão? Na prática, vamos ser realistas. Eu sou pai. Eu tenho 4 filhos. Eu sei o que é ser amor, que é amar um filho. Eu sei o que é amar uma mãe também. Na prática, será que nós temos amado a Deus, a Jesus, mais do que os nossos filhos? Do que o nosso pai e a nossa mãe? Irmãos, eu não estou dizendo aqui que amar a família é ruim, não. O amor à família é algo natural. O amor à família é algo esperado. Um pai amar um filho é algo esperado. Nós temos obrigações. A Bíblia vai nos instruir que nós temos obrigações para com a família. O que Cristo está dizendo aqui não é para que nós abandonemos a nossa família, não. Ele não está dizendo aqui que nós temos que ser contra a nossa família, não. O amor à família é algo natural, mas nós temos um ponto aí de interseção. A partir do momento que a mãe, a partir do momento que o pai, a partir do momento que o filho, a partir do momento que a filha se interpuserem entre nós e Cristo, nós devemos escolher a Cristo. Perceba nos versículos anteriores, nós vimos que ele vai colocar filho contra pai, mãe contra filha, nora contra sogra. Por quê? Porque vão ter famílias que não vão ouvir o Evangelho por completo. Então, se você está pregando o Evangelho e seu pai não ouve, infelizmente, irmãos, porque nós queríamos que todos ouvissem. A nossa alegria é que se todos ouvissem a palavra. Mas se acontecer isso, esse embate, a nossa escolha tem que ser a Cristo. E isso vale tanto para pai, mãe, filho, filha. Então o amor à família é algo natural. Mas entre eles e Cristo nós devemos escolher a Cristo. O nosso amor a Cristo ele deve ser maior, acima do que o nosso amor à família. Quem amar pai, quem amar mãe, quem amar filho e filha, mais do que a Cristo, não é digno dele, como ele diz aqui. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Os nossos familiares, eles não podem se transformar em ídolos para nós. E quando eu digo ídolos aqui, eu falo no sentido de idolatria. A idolatria, irmãos, não é somente aquela que adora outros deuses feitos de barro ou de madeira. Não, idolatria é tudo aquilo que se interpõe entre você e Cristo. E a nossa família não pode fazer isso. Ela não pode se transformar em ídolos para nós.
Como diz Lutero, lá na época da reforma, lá em Marsella, ele diz assim: nós temos que estar aptos para fazer isso, irmãos. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está. Perceba, irmãos, se nós temos que perder pai, filho, mãe, mulher, tudo, embora a vida vá, Jesus por nós está. Porque nada disto vale a grandiosidade de Cristo, o sacrifício de Cristo. Lembre-se, irmãos, as circunstâncias estão sobre o poderio de Cristo. Amar a família é natural, mas amar a Cristo é um dever, é uma obediência. Que nós possamos entender isto. Servir a Cristo, irmãos, exige renúncia. E essa renúncia é muito difícil, é muito dura. Vamos ser sinceros. Não é fácil não. Mas por isso que o nome diz sacrifício, renúncia. Renúncia. Porque o versículo 38 também exige sacrifício. Ele vai dizer: e o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Então perceba, irmãos, servir a Cristo exige renúncia também. Mas também exige sacrifício. Renunciar à família, renunciar a filho, pai, mãe, quando se opõe a Cristo, exige sim, mas exige também um sacrifício. Jesus aqui está deixando claro, irmãos, um versículo bastante conhecido. Nos 3 evangelhos sinóticos ele está contido. Jesus está deixando claro que o caminho do discipulado é tomar uma cruz e segui-lo. É a primeira vez que Jesus usa a cruz nesse evangelho, não é verdade? E o que é a cruz, irmãos? Nós temos que lembrar isso. O que é a cruz? Qual o contexto que Jesus usa isto? Por que Jesus usa essa palavra? Não é algo simples e meramente ilustrativo, não, irmãos. Perceba, é a primeira vez que Jesus usa essa palavra cruz para dizer que o discipulado é tomar a cruz e o seguir. Não é à toa, não. A cruz, na época de Cristo e até hoje, nós temos que entender isto. O exemplo de cruz, o exemplo do instrumento da cruz, é um instrumento de morte. Então perceba, quando Jesus fala tomar a cruz, Ele está nos falando para nós enfrentarmos o maior sacrifício. É nós deixarmos de considerar que a nossa vida é preciosa para nós mesmos. Como diz o teólogo Tasker, um discípulo ele precisa estar disposto a sofrer uma morte de mártir, como um criminoso sentenciado, forçado a levar a cruz para o lugar da execução. E ele fala: aquele que não tomar a sua cruz e seguir após mim não é digno de mim. Então perceba, irmãos, cada cristão ele tem a sua cruz. Quando ele fala aquele que não tomar a sua cruz, ele está dizendo claramente: cada cristão tem a sua cruz. E o melhor ainda, irmãos, ele não está falando que nós temos que estar arrastando a cruz atrás de nós, mas tomar sobre nós. Perceba, nós temos que carregar a cruz em cima de nós e segui-lo após, porque ele é o principal, ele é o mestre, é ele que é o nosso exemplo supremo. Nós vimos isso aqui. Porque, irmãos, perceba, carregar uma cruz sem seguir Jesus é loucura, é miséria. Porque qual é o sentido de carregar uma cruz sem obedecer a Cristo? É algo totalmente louco, é algo totalmente insano, porque não terá resultado algum. Porque aqui o sentido não é mérito,
Não é você carregar a cruz que te salva. Não é você pegar a cruz e jogar sobre si e levar que te salva. Porque isso Cristo já sabia que você ia fazer. Mas aqui é você viver ao ponto de renunciar à sua família, sacrificar a sua própria vida em prol de seguir a Cristo. Porque é Ele que vale a pena. Isso para nós, irmãos, é graça. Tanto crer quanto padecer por Ele é graça. E glória a Deus por isso, né, irmãos? Porque, irmãos, aquele que não tomar a sua cruz sobre si e seguir a Cristo, não é digno de Cristo. Porque, irmãos, o mundo ele está em totalmente oposição a nós. Porque, presta atenção, o versículo 39 vai dizer: o que encontrar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida por minha causa, reencontrá-la-á. Você imagina, irmãos, a gente dizer isso para uma pessoa que não crê, uma pessoa incrédula. Que aquela pessoa que busca e encontra uma vida que ele queria, a pessoa que encontra aquilo que ele queria viver, ele vai perder a vida. É totalmente louco, irmãos, é insano. É o contrário que o mundo prega. O mundo prega que você tem que buscar aquilo que você quer ser. Pensamento positivo e tudo. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que você não tem responsabilidades. Eu não estou dizendo aqui que você não pode almejar coisas. Que você não pode almejar um plano, ter um plano de vida, ter um plano de vivência. Não é isso. Aqui nós estamos falando do reino de Deus, da justiça de Deus. É de você negar a si mesmo ao ponto de servir a Cristo, de não negociar a paz, mas de viver em prol do reino de Deus. É isso que nós temos que entender. Nós temos que buscar tranquilidade, sim, conforto, sim, mas não negociar isto com a verdade. As nossas ambições pessoais, aquilo que nós desejamos para a nossa família, ela não tem que estar acima da glória do reino de Deus. Pelo contrário. No mundo, quem acha a vida ganha. Perceba. O mundo fala, se você achar o que você quer, você ganha. No reino de Deus é o contrário. Quem ganha a vida, perde. Perder a vida, irmãos, por causa de Cristo, é ganhar. Nós temos que entender esse sentido. Porque quem ganha a vida de Cristo perde. Perde o quê? Perde o mundo. Porque a vida de Cristo não está se referindo a este mundo, mas está referindo à vida eterna, à glória que virá, à vida que não terá fim. Percebe, irmãos, tudo que nós conquistarmos aqui será transitório, passageiro. Todas aquelas ambições que um ser humano pode ter, que não é errado, mas ela é passageira. Então nós temos que entender que se isto está contrapartindo com a nossa obediência a Cristo, a nossa função é perder o mundo e ganhar a vida com Deus. Porque quem ganha o mundo perde a vida com Deus. Mas quem perde o mundo ganha a vida com Deus. É isso o sentido da palavra. Então percebe, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Porque assegurar a nossa vida negando a fé, se conformar com o mundo, negociar a verdade à custa da sua própria consciência, é perder a vida eterna. Mas aquele que perder a vida, perder o que o mundo oferece, em prol da verdade de Cristo, este ganhará a vida. E nos versículos 40, irmãos, ao 42, para nós finalizarmos aqui o capítulo 10, e vai dizer: o que vos recebestes, a mim recebe. E o que me recebe, recebe aquele que me enviou. O que recebe um profeta em nome de um profeta, receberá a recompensa de um profeta. E quem recebe um homem justo em nome de um homem justo, receberá com recompensa de um homem justo. E todo aquele que der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, apenas em nome de um discípulo, em verdade eu vos digo, que de modo algum receberá a sua recompensa. Perderá a sua recompensa, perdão. De modo algum
perderá a sua recompensa. Então perceba, irmãos, tudo isso que nós vimos até aqui, de uma vida de perseguição, de uma vida de renúncia, de uma vida de sacrifício, de uma vida que mostra que os valores do mundo é totalmente contrário aos valores de Deus, ao ponto de ganharmos a vida significa a vida eterna. Isso é melhor, ao ponto de renunciarmos à nossa família, se tiver contrapartida a Cristo, se estiver colocando entre nós e Cristo, nós temos que renunciar, nós temos que nos sacrificar, tomar a nossa cruz sobre nós, seguir a Cristo. Tudo isto terá uma recompensa. Então, depois de Jesus falar sobre a renúncia dos discípulos, ele conclui o discurso. Irmãos, aqui ele é claro. Nós temos recompensas aqui que são variadas. Perceba, em primeiro lugar, versículo 40. O que vos recebe a mim, os que vos recebe, a mim recebe. E o que me recebe, recebe aquele que me enviou. Então perceba, primeira recompensa. Nós temos uma recompensa de representar Jesus. Perceba, irmãos, ele está falando que aquela pessoa que recebe os discípulos de Cristo, recebe a Cristo. E quem recebe a Cristo, recebe quem enviou a Cristo, que é o próprio Deus. Então perceba, irmãos, nós como discípulos frágeis, vulneráveis, pequenos, miseráveis, indignos, temos a capacidade e o privilégio, pelo nome de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, de representar a Cristo. E quem recebe, recebe aquele que enviou. Então, aquele que ouve a palavra que é pregada, recebe a Cristo. E quem recebe a Cristo, recebe aquele que enviou. Então, irmãos, perceba a responsabilidade e o privilégio que nós temos. Nós temos uma responsabilidade de representar a Cristo, levando a verdade de maneira correta, de maneira humilde, sabendo que tudo depende de Cristo, que nós somos apenas um envelope, que nós somos apenas a voz do que clama, porque nós assim fazemos a vontade de Cristo. E nós representando a Cristo, fazendo a obra de Cristo, as pessoas que recebem, recebem a Jesus. E recebendo a Jesus, recebe aquele que enviou. Ao nosso Deus que tem todo o poder e toda a autoridade. E o melhor ainda, versículo 41 vai dizer que aqueles que recebem o enviado, recebem o galardão semelhante ao enviado. Perceba, se você receber um profeta, recebe a recompensa de um profeta. Se você recebe o enviado de um homem justo, recebe a recompensa de um homem justo. É o que ele está dizendo. Quem recebe um profeta enviado por Cristo, recebe o galardão do profeta. Quem recebe um justo enviado por Cristo, recebe o galardão do justo. Então, irmãos, perceba, é uma oportunidade tanto para aqueles que pregam, quanto para aqueles que recebem a pregação. Porque ouvir a palavra é somente pelo Espírito Santo. Não é mérito. Então, aquele que recebe, recebe porque o Espírito Santo assim o instruiu a receber. E aí no versículo 42 ele vai dizer que aquelas pessoas que cuidam dos enviados jamais perderão o seu galardão. Por quê? Ele está falando daquele que der um copo de água, nem que seja um copo de água fria, jamais perderá. O menor ato, irmãos, de serviço. Aquela pessoa que pensa que não fez nada, mas que ajudou um servo de Deus, será recompensada, como se tivesse feito para o próprio Cristo. Até mesmo um gesto singelo, como oferecer um copo de água a um mensageiro de Deus, não ficará esquecido aos olhos de Deus. E aqui, irmãos, nós encerramos o capítulo 10. E aqui, irmãos, como diz o teólogo brasileiro Hernandes Dias Lopes, nós encerramos a primeira seção do Evangelho de Jesus conforme Mateus. Dos capítulos 1 ao 4 nós vimos a revelação do Rei como Cristo como uma pessoa.
Dos versículos 5, dos capítulos 5 ao 7, nós vimos os princípios do rei. E dos capítulos 8 ao 10, nós vimos o poder do rei. E aqui nós terminamos o capítulo 10 para a glória de Deus. Amém? Então vou convidar os irmãos a orarem. Logo após a oração teremos o hino. Desde já eu quero agradecer a presença dos irmãos, aqueles que estão assistindo ao vivo, aqueles que ouvirão posteriormente nas reprises ou na rádio Voo Livre, né? Nas reprises ou no YouTube, né? Lá no Ministério O Caminho, _Comunidade Cristã, O Caminho, _Comunidade Cristã. Né? Quero agradecer a todos. Em nome de Jesus, vamos orar. Né? Que Deus possa abençoar a tua semana. Que dê uma semana abençoada debaixo das mãos potentes dele. Né? E até a próxima semana, se assim Deus permitir. Convido você a orar logo após ouvir um hino para a glória de Deus. Vamos orar? Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai que é digno de toda honra, toda glória, todo poder, toda adoração. Pai, somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos, Pai, pela palavra que nos revelaste, pelo Teu Espírito Santo que nos convence da justiça e do juízo e que dá glória ao Teu nome. Pai, muito obrigado, Pai, por nos instruir na Tua palavra, que a Tua palavra é a verdade. É ela quem gera fé. Pelo Teu Espírito Santo, Pai, nos instrua, nos fundamente, nos vivifique. Nos dê força, Pai, para não nos conformarmos com esse mundo. Nos dê força, Pai, para resistirmos às tentações desse mundo. Para renunciarmos, Pai, os pratos oferecidos por esse mundo. Para não negociarmos a verdade e a Sua justiça em prol das nossas ambições. Para que nós possamos, Pai, renunciar tudo aquilo que se interpor entre nós e Ti, Pai. Que nós possamos, Pai, nos sacrificar ao ponto de entregar a nossa vida em prol da Tua mensagem, do Teu reino. Pai, que nós possamos ser dignos da Tua palavra, pelo poder do Teu Filho amado Jesus. Sabemos que a dignidade não é nosso mérito, mas é unicamente obra do nosso Salvador Jesus Cristo. E por isso, Pai, nós estamos aqui humildemente nos prostrando como servos, pecadores, mas totalmente dependentes de Ti, do Teu Espírito e do Teu Filho, amado Jesus. Por isso, Pai, eu Te peço, sê conosco. Livra-nos, Pai, de todo homem e mulher do coração enganoso. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos, Pai, das nossas ambições. Nos dê, Pai, forças, Pai, para que nós possamos buscar mais a Ti. Para que nós possamos entender que a Tua vontade é que tem que ser feita em nossas vidas. Que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça. Nos dê uma semana abençoada. Pelo nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Graça e paz.